Olá! Chegando por aqui, hoje live super especial com a minha amiga que daqui a pouco tá entrando aí também. Então, falar sobre esse assunto que é tão polêmico para todos nós, né? A sexualidade. E numa fase da vida que é polêmica também, que é a nossa adolescência. Então, são dois assuntos que nos fazem pensar, que nos fazem refletir. E como falar com esses jovens que estão iniciando, experimentando, conhecendo, se nem nós temos isso resolvido no coração, né? Então, que desafio para nossa espécie nessa altura da jornada do ano 2022. E cada pergunta linda que chegou para nós. Então, um dia especial. Que bom que tá todo mundo chegando aí. Daqui a pouquinho chega a Kelly aqui também com a gente, ela vem aqui em casa para fazer essa live junto, que é mãe de adolescente. Eu sou madrasta de adolescente e a Julie, futura mãe de adolescente. e prof de adolescente, né? Prof, temos turmas de adolescentes lá no Prana e muitas questões chegam, né? E a gente aborda algumas questões ali e muitas dúvidas, muitos receios, tocar em certos assuntos. Então hoje vai ser bem interessante. Vamos ver que a Márcia tá chegando por aqui. Oiê! Já chegou. Tudo bem, meninas? Tudo. Tá bom. Nossa, elas falam juntinhas. A gente combinou. A gente ficou treinando a tarde inteira, minha amiga querida. Percebi. Deu certo. O treino foi bom, viu? Tem alguém querendo falar oi pra irmã mais velha dela, ó. Oh, lindona, que saudade de ti, como é que tá? Também, sim. Também. Logo eu vou aí passar mais uns dias. Que bom que tu tá por aqui, né? E além de tudo, linda. E além de tudo, a Márcia, além de ser terapeuta sexual, psicóloga, é mãe de adolescente, né? Ó, aqui, ó. A minha espécie adolescente. Vai embora aqui, ó. Linda. Delicada. Sim, né, Tudo amiga? bem. Aquilo que nós gostamos sempre de comentar, a propriedade sobre as coisas. Né? E hoje, quando a gente organizava a live, a Julie vem, a Kelly vem, né? A importância de cada um viver de um lugar. A Júlia. A Duda também tá aí, ó. A Duda linda tá aí. Mandando um link para os coleguinhas adolescentes. Então, essa propriedade de ter um adolescente por perto, né? Importante a gente falar também desse lugar, porque não só como terapeuta sexual, tu é mãe dessa galera, né? Como mãe, e na né? carne todos os dias essa experiência, não é? Não tem folga essa experiência. Exatamente. Do menino e da menina, né? Do ponto de vista do masculino e do feminino. Tem a prática. Eu falo a mesma coisa, sabe, Fer? Eu falo que mesmo antes de ser mãe, de ter filhos, eu trabalhava já com famílias, orientação de pais e tudo mais. Eu falo que eu acho que eu fiz boas orientações mesmo, não sendo, né, não estando no papel de mãe, mas após a maternidade, o lugar que a gente fala muda, né? O lugar de fala muda muito. A gente viver na pele, a Ju também deve ter sentido isso, né? É muito diferente. A gente estuda, a gente se dedica, a gente fala de forma técnica e profissional, independente de viver o papel ou não, né? Mas quando a gente vive o papel, a gente fala de um outro lugar. Então, eu acho que soma bastante, né? Fica mais fácil até para conexão com aqueles pais que estão passando pela situação, pela fase, né? E até porque quando alguém te questionar, isso é uma coisa que nós trabalhamos forte no Prana, né? Quando chega alguém lá que viveu uma experiência, a gente já sabe para que terapia encaminhar. Porque tu fala num lugar dizendo, eu também tenho uma filha, eu também tenho um filho, e também passei por isso, porque aí tu precisa aplicar a teoria na vida real. E aí chegou a nossa mãe de adolescente aqui, vem pra cá, Kelly. Olha lá. Vai caber todo mundo aí. Achei que ia dividir a tela. Aqui. Vai tudo juntinho aí. Pronto, já a gente tá apertando aqui. Olá, tudo bem? Então nós estamos aqui, deixa eu ajeitar a altura legal. Madrasta de adolescente, mãe de adolescente e a Julie como prof yoga de adolescente, né? E uma de adolescente, né? Sim, isso me aguarda lá no futuro. Ficou linda aí a imagem, viu? Das três. A internet só tá travando um pouquinho. É a minha que tá travando para vocês?
Vocês estão me ouvindo normal? Tá normal para Normal. vocês? Sim, Ah, então tá a bom. gente ouve normal. Ah, então tá bom. Para mim, de vez em quando, só dá uma paradinha na imagem de vocês, mas eu também continuo ouvindo normalmente. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Porque a gente vai assistindo aqui, vai olhando, parece que tá normal e eu vou falando pouco, né? Aí depois eu vou ver, eu falo, ai, tava travado. A gente quase não é de falar, né, amiga? Não, fala pouco, né? O pessoal que está assistindo também avisa a gente, coloca ali no comentário, né? Que aí a gente vai organizando caso tenha algum problema técnico por aqui, né? Porque a gente é boa nessa área, não na tecnologia, né? É um desafio para nós, né? É. Então, acho que uma boa pergunta já para a gente começar, que foi uma das perguntas uma colocação que uma mãe fez para nós, né? Dizendo que é mais difícil ser mãe de menino ou de menina? Eu acho que depende do ponto de vista, né? Peraí, mais difícil para quê ou por quê, né, Fê? Eu acho que se a gente para pensar de modo bem franco, bom, vocês sabem que eu vou falar do modo bem franco, tá? Aqui não tem meias palavras nem meias verdades, né? Na sociedade que a gente vive ainda hoje, tem, claro, uma condição de facilitador, o menino que ainda hoje é estimulado para viver a sexualidade dele, experimentar, conhecer o próprio corpo. Então, o menino não vai ser tão julgado quanto a menina. A menina que andou ficando com todo mundo no clube, no condomínio, na escola, na rua, que não senta direito, que não se comporta, que não fecha as perninhas, né? A menina ainda é muito julgada e muito educada dentro de alguns moldes que a gente vem tentando quebrar de alguma forma aquilo que excede, né? Então, se a gente for olhar por esse ângulo, fica muito mais fácil lidar com a coisa do menino, que é tipo, é o menino, né? Do que a menina. Mas eu sempre falo assim, sabe? Aquela história que tinha um ditado, não sei se aí no sul o pessoal fala, prende as suas cabras que o meu bode tá solto, uma coisa assim, né? Eu falo, aqui não precisa prender cabra nenhuma, porque eu vou educar o meu bode, né? Eu vou educar o meu filho para respeitar a sua filha, né? Então, eu acho que se a gente for pensar nesse conceito, é indiferente se é o menino ou a menina, né? A gente vai trabalhar para que eles se respeitem, e aí muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com essa coisa de conhecer o corpo, de poder falar do tema sexualidade de forma tranquila com a família, né? Para se respeitar e respeitar o outro, né? Então, é aquilo que eu te falei, acho que hoje, né, por mensagem, é tudo muito mais fácil do que parece. É que parece um bicho de 7 cabeças, né? Educar os adolescentes no dia de hoje, né? Márcia, para mim tá ainda sendo, né? Desafio, Kelly. Mãe de meninos, né? Então acaba que, sim, se tem muitas dúvidas, mas como tu colocou essa questão de menino e menina, realmente parece que o menino, ele tem que se virar, ele pode errar mais, né? A menina não tem essa permissão. Ele pode experimentar mais, né? Mas aí, uma visão de mãe, né? Eu tenho consciência que quem cria esses meninos somos nós, né? Mãe e pai. E aí, que valores estamos passando para eles? Então, claro que a gente escorrega em algumas situações, que a gente tenta acertar em outras, não conseguindo acertar tanto, né? Mas sempre tentando nesse movimento. Mas, assim, as dúvidas são enormes, sempre, constantes. Qual que é a idade, Kelly, dos seus? Então, meu mais velho tá com 20, né? Recém. E o menor tá com 13, indo pros 14. O dos 20 já tá, teoricamente, saindo da fase, né? Pelo menos deveria. Já dá para dizer que deu, mas sim, o que, digamos assim, não foi questionado como o mais velho, agora como o mais novo tá sendo. Né? Então a gente sempre tem essas dúvidas que talvez passaram batidas, né? Em alguns momentos, e agora elas retomam, né?
Sim, Então, vamos ver se eu consigo ajudar a responder algumas delas, né? Ju, você ia comentar alguma coisa. E quando a Kelly fala dessa questão de, será que a gente está acertando? Como será que a gente está conduzindo? Me vem muito a questão da dinâmica que esse adolescente, que antes criança, assistiu dentro de casa, né? O quanto ele absorveu de informações em relação à sexualidade, né? Como que isso se comportou dentro de casa? Ou se ele conseguia pequenos acessos da informação direto com a mãe, direto com o pai, ou ele tinha que procurar no celular, ou ler num livro. De que forma foi que ele foi adquirindo esse conhecimento de coisas, de curiosidades que o corpo dele estava pedindo, né? Do corpo do adolescente. E é muito interessante isso, viu, Ju? Porque eu sempre falo quando a gente está fazendo ou palestras nas escolas, enfim, aula, conversa com os pais. Aqui outro dia eu estava fazendo a live, a gente estava falando sobre sexualidade e as crianças, né? E como os pais podem lidar e de que forma conversar. Estava fazendo com uma profissional lá da clínica e falando que é isso, independente dessa família falar abertamente, verbalizar sobre o tema, a sexualidade vai se desenvolver, né? Tá intrínseco ali ao desenvolvimento do ser humano, né? Então, às vezes, mesmo as famílias mais conservadoras, que têm muita dificuldade para falar do tema, onde nem a palavra é dita, né? Onde ninguém troca de roupa perto de ninguém, enfim, é tudo muito guardado. Tudo isso é uma forma de educar, né? O não falar de sexualidade já é uma forma de falar, que é algo que não deve ser falado, que é algo que é privado, que é tabu, que tem riscos, que implica em dificuldades, em desafios, né? Então, não tem como não tratar o tema durante o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Porque o tema vai ser tratado, nem que seja em silêncio. Não tratando, já está sendo tratado, né? Exatamente. Não tratando. Exatamente. O fato de não olhar não significa que isso não exista, né? Exatamente, pelo contrário, né? Porque aí é o que vocês falaram, ainda hoje, com o uso da tecnologia, a gente não tinha, eu tô na faixa dos 40, tá? 44, mas a gente não tinha na nossa época isso no dedinho ali, na mão, para fazer, para dar um Google, né? E pesquisar as coisas. A gente demorava um pouco mais, mas ainda assim descobríamos, né? Ou sozinhos com os nossos corpos, ou através dos amigos, das amigas, revistinha Capricho, enfim, tudo que tinha na época. Hoje, eles dão um Google e eles vão ver coisas que a gente nem sequer viu ainda, né? Quer falar do assunto. E aí ninguém fala no tema, né? O que fica de educação, né? Sim, né? O porquê não se fala sobre... A Kelly ia falar, né, Kelly? Sim, é justamente isso, Márcia, né? O YouTube. Porque como mãe, às vezes a gente olha para isso, a gente, eu, né? Será que isso é positivo? Né? Porque a gente não tem essa certeza de ser algo positivo, né? Pode ser também uma influência. O acesso liberado, Kelly? Isso. Sem informação de qualidade e sem a base é um perigo. É um perigo, porque tem de tudo lá, né? E quando as crianças ainda pequenas começam a pesquisar alguma coisa... Ô, Fer, vê se você consegue colocar ali o título. Ó, eu vi que a Viviane estava perguntando qual o tema. A gente está falando de sexualidade e adolescência, Viviane. Eu não consigo fixar daqui, acho que tem que ser você, Fer. Eu acho que eu nem sei aonde faz isso, gente. Você põe no comentário, você comenta lá o tema, sexualidade e adolescentes e sexualidade, nem lembro como que a gente colocou. Aí você envia o comentário e aí clica nele para fixar. Tá. Vê se foi. Eu vou tentar enquanto a gente vai conversando aqui, tá? Tá. É um perigo, Kelly, porque é isso, né? Sem base, sem nada para eu comparar com o que é correto, é certo, é errado, são os valores da minha família, o que a internet está dizendo, está dizendo. Então, as crianças muito pequenas têm acesso, todo mundo hoje está com o celular na mão. Hoje, depois da pandemia, então, as crianças que não tinham acesso à tecnologia tiveram que ter, porque as escolas passaram a ter aula, né, de forma online, enfim. E aí, olha lá, Fer, vê se você consegue fixar aí. E aí, eles têm acesso. Não conseguiu, Fer? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu não sei se eu consigo fixar. Peraí. Tá. Sexualidade. Peraí que a pessoa não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente.
Vamos ver, adolescentes, sexualidade de adolescente. Olha aqui, eu tô sofrendo bullying, psicóloga, me ajuda. Ajeita um horário aqui. Porque as minhas amigas e a minha irmã riem do tamanho da letra do meu celular. Então, elas estão dizendo que é porque eu uso a letra muito grande que não dá. Não tem como dediar aqui, entendeu? É bullying. Eu já falei isso pra ela também, porque ela tem, de longe dá pra ver a Tu letra acha por que dela. que eu tô falando pra ti? Minha própria amiga psicóloga me faz um bullying. Olha lá, mas Deu fixou, certo, tema a Viviane... fixado aí, ó. Alguém respondeu. Pra mim não tá fixado, não. Pra mim ele não aparece fixado, ele apareceu correndo. Não sei, veja isso. Eu vou ter que fazer um curso pra esse negócio aqui, gente. Mas é simples, Fer. Você digita o tema e dá enter ali no aviãozinho para ele ir. Aviãozinho não, só digita, põe o enter para ele ir. Depois que ele aparecer ali nos comentários, você clica nele e põe fixar. Não deu não, né, Viviane? Olha lá, tem que ser a Fernanda, porque foi ela que abriu a live. Não vai rolar. Mas, ó, então, a gente vai pondo aí de vez em quando. Cada pouco é sobre isso que a gente está falando. Isso. É sobre adolescentes e sexualidade. Mas então, as crianças pequenas têm acesso e o que que acontece? Que nem no YouTube que você citou, né? Eles colocam qualquer coisa que eles forem pesquisar sobre gênero. Hoje tá, né, se fala muito do gênero binário, não binário, enfim, tudo isso eles estão discutindo na escola com os amigos, já com 7, 9 anos de idade. Quando eles começam a procurar isso lá no Google, no YouTube, o que que acontece? Os tais dos algoritmos vão sugerindo outros conteúdos. E aí, quando pisca, eles caíram na pornografia. Então, mesmo os celulares ou os dispositivos com trava de segurança, né, com aqueles limites de idade e tal, eles conseguem burlar. Ou o próprio sistema burla, né? Então, é um risco. É um risco deixar a criança, né, ter acesso, e não tem como hoje em dia não ter, o adolescente não ter acesso, mas sem a base. Se não tiver essa base familiar, ou que venha da escola, muitas vezes a escola faz um trabalho legal de orientação também, quando os pais têm mais dificuldade, né? Sem isso, é um perigo eminente, tanto para situações de assédio, abuso, cyber, né? Situações de cyberabuso, enfim, dessas situações na internet, de conversas com adultos, passando por crianças, é um perigo, né? Então tem que conversar. E também dentro desse assunto, porque na adolescência, né, 13, 14, 15 anos, acaba que eles são meio que donos da razão. Então, acaba que, como os pais não querendo impor, né, lidar com a imposição de, não, tu não pode acessar isso, tu não pode, tem que ter permissão. Então, também como abordar isso, colocar sem ser uma exigência e também sem ter brigas, né? É tão complicado, né? Porque a gente pode até tentar, depois de determinada idade, colocar alguns limites assim. Mas, ó, vou contar a verdade só para você aqui, não tem nenhum adolescente ouvindo a gente, né? Eles sabem como burlar. E mesmo que você tire o celular dele, você não vai usar o celular ou vai usar só supervisionado e tal. Eles vão usar o do amigo na escola. Quantos e quantos adolescentes eu já vi dando celular antigo para amigo que a mãe do amigo nem sabia que estava com o celular na mão, né? Então hoje tem muito isso, a coisa do minha mãe tirou o celular, pode ficar, não precisa devolver. Quando a gente vai ver, eles estão com o celular emprestado de alguém ou estão acessando pelo dispositivo de alguém, né? Então, o proibir também não resolve o nosso problema, né? Então, vamos do começo, né? Porque aí você fala, caramba, mas o que a gente faz, né? Assim, ó, eu vou falar um pouco o que eu oriento para as mães das crianças menores, porque é dentro dessa construção que a gente vai conseguir minimizar alguns problemas, né? Ou alguns desafios na fase adolescência. E depois a gente fala dos adolescentes que já estão aí, que não dá para os pais voltarem atrás e fazer diferente, já foi feito, né? Mas o que seria mundo ideal, gente? Aí a Ju, que está na fase anterior ainda, ó, já pode aproveitar. Já vou anotar. Já começa ontem, Ju, é para ontem. O que seria o mundo ideal, né? Que a gente começasse a falar sobre sexualidade com as crianças desde bebê, desde muito novinhas, né? E aí uma coisa que eu falo sempre, acho que eu comentei naquela live com a Ju e com a Fê, a diferença entre sexualidade e sexo, e vale a gente repetir aqui, porque senão os adolescentes vão escutar, a Márcia falou que tem que falar de sexualidade.
E muita gente ouve essa frase como se eu tivesse dito assim, tem que falar de sexo com as crianças e adolescentes. E não é isso, né? Porque sexualidade é uma coisa, sexo é outra. E eu falo que sexo a gente não precisa falar muito de sexo e nem ensinar, porque o próprio corpo conduz e cada um vai descobrir de que forma vai vivenciar as relações sexuais ao longo da vida. Depois a gente fala de que momento da vida, tá? Mas o corpo vai conduzir, os hormônios vão ajudar, todas as sensações que a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, né, produz, vai direcionar. A gente não precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre sexualidade. E aí, sexualidade é algo muito mais amplo, né? Porque sexualidade envolve isso que a gente estava falando antes. É toda essa interação que o indivíduo tem com o próprio corpo, com a forma de expressar emoções, sentimentos, o que ele permite que o outro acesse do corpo dele, seja para olhar, para pôr a mão, para encostar, para abraçar ou beijar. E o que o outro vai permitir também, né? Então, sexualidade tem a ver com saúde mental, tem a ver com autoestima, tem a ver com amor próprio. Quando a gente começa, desde bebê, falando com eles sobre sexualidade, a gente minimiza muito as possibilidades ou a vulnerabilidade, inclusive para ofensa sexual, que é o que a gente chamava muito de abuso sexual, né? E hoje a gente vem mudando, brigando um pouco aí para mudar a terminologia para ofensa. Por quê? Só fazendo um parênteses. Quando a gente fala em abuso sexual, é como se não pudesse fazer uso em excesso, né? Então, usar pode, usar em excesso não pode, o abuso não pode. Isso está errado. Então, não pode nem usar, nem sequer em excesso, né? Então, por isso que a gente vem falando mais em ofensa sexual, porque não pode, ponto. Não é pode um pouquinho, pode de vez em quando, não pode nunca, né? Quando a gente conversa com crianças desde pequenos sobre isso, a gente minimiza essa possibilidade de ser uma criança frágil e vulnerável que fica mais exposta ao abusador, né? Porque é a criança frágil, vulnerável, que não sabe se defender, que tem muitos medos, que tem autoestima baixa, que vai ser o foco de qualquer abusador, né? Então a gente começa desde muito pequeno. Aí algumas mães falam assim, mas como que eu vou falar de sexualidade com o bebê? Quando a gente está trocando a fralda do bebê e pede licença para trocar a fralda, sabe quando a gente leva nossos bebês no pediatra? Muitos pediatras têm, eu estava falando na outra live, essa conduta que eu acho muito legal. Antes de abrir a fralda do bebê para examinar, seja menino ou menina, eles pedem licença. Licença, a tia vai abrir a fralda ou o tio vai examinar, né? Pede licença para a mãe, pede licença para o bebê. É isso que a gente, inclusive como mãe, precisa fazer, né? É óbvio que não precisa ser um pedido de licença formal, mas é um aviso, ó, a mamãe vai abrir, vai tirar aqui, vai trocar, vai passar o cotonete, vai limpar. Então, o acesso para o bebê nas partes íntimas é sempre com a intenção de limpar ou de tratar. E aí a gente começa desde bebê a falar para as crianças quem é que vai ter acesso a essa parte íntima e por quê, em que condições. Então é a mamãe, é o papai, é a babá, é a vovó, é o vovô, é a tia da escola. Quem é que vai cuidar da higiene e do tratamento se tiver uma coceira, uma assadura, alguma coisa. E aí desde muito bebê a gente vai falando sobre isso e sobre partes íntimas com essas crianças, né? Então fica mais fácil, por isso que eu falo sempre, é mais fácil do que a gente imagina. Quando a gente começa cedo, a coisa vai se construindo naturalmente, né? O que eu falo sempre com relação a essa preservação do corpo e evitar situações de abuso, seja físico ou psicológico, emocional, né? Falar das partes íntimas. E isso para os adolescentes é muito legal, né? Qual é o paralelo que a gente faz com as partes íntimas? Partes íntimas são aquelas que as roupas íntimas guardam. Então, a cueca, calcinha e o sutiã guardam as nossas partes íntimas. Elas são íntimas porque nem todo mundo vai ter acesso. Quem vai ter acesso? Quem você permitir, né? Então, muito importante que a gente vá ensinando isso para as crianças, e elas começam a ir na pracinha, brincar, ou na festinha, nos buffets, não sei como que é aí no sul, né? Nas festinhas de aniversário, a partir de 4 ou 5 aninhos, as crianças aqui passam a ser convidadas sozinhas, né? Porque aí vão só as crianças para o buffet. Para aquela mãe, para aquele pai que já trabalha essa orientação desde sempre, fica fácil falar para o filho, né? Ou para a filha, olha, você vai na festa, lembra das partes íntimas, se precisar de ajuda para limpar ou para tratar qualquer coisa que acontecer, sei lá, bateu num brinquedo, machucou, doeu, as pessoas que vão poder ter acesso.
É a fulana, mãe do amiguinho? É a fulana do buffet? Enfim, a gente vai poder orientar essa criança a partir dessa referência que a gente deu. Parte íntima, só põe a mão para limpar ou para tratar quem você ou a mamãe permitir, quem você ou o papai permitir, né? E aí a gente vai estabelecendo dentro dessa conversa quem são as pessoas de segurança da criança, né? Então, com quem ela pode contar, para quem ela pode falar quando ela tiver com uma dificuldade, vem um adulto ou um amigo mais velho, uma criança mais velha trazer um segredo, falar que ia fazer alguma coisa que não podia contar para ninguém, né? A gente precisa ir orientando desde muito novinha essa criança que segredo entre criança e mamãe, criança e papai, não pode existir, né? Quando alguém vem pedindo um segredo que você tem que guardar de quem cuida de você, acende a lâmpada de alerta, tem perigo à vista, né? E é óbvio que a gente vai explicando. Tem o segredo da amiguinha, do amiguinho, que você não vai sair contando para todo mundo, mas aquele segredo que alguém mais velho que você pediu para guardar e que você se sentiu de alguma forma invadido nas suas partes íntimas, esse tem que ser dito, né? Então, a gente vai partindo desse princípio de qual é o limite do respeito com o meu corpo e o que eu tenho que respeitar no corpo do outro, né? E à medida que eles vão crescendo, a gente vai intensificando um pouco esse discurso, né? Como que faz a higiene, o que que acontece? Os meninos muito novinhos começam a perguntar o que que acontece com o pipi que ficou duro? Ficou duro, mamãe, ficou duro, né? Porque eles começam a descobrir o que que acontece com o pênis quando tem uma provocação de estímulo físico ou depois ainda com o visual, né? E eles vão perguntar na maior ingenuidade, porque não tem nada a ver com cunho sexual. É só um interesse de saber o que que está acontecendo. Ou por que que a menina tem e o menino não, né? Quando as famílias conseguem... Desculpa te interromper, mas daí o que a mamãe e o papai ou o cuidador fala quando o menino chega com essa questão? Como que faz essa fala? Uhum. Então, ó, a primeira coisa que eu sempre falo, regrinha básica, pergunte, antes de sair falando, pergunte. O que que você acha? Quando que isso aconteceu? Como é para você isso? Desde quando você percebeu? Faça perguntas, porque muitas vezes eles mesmos vão trazer a resposta. Ah, eu estava com vontade de fazer xixi. Ah, então deve ser a vontade de fazer xixi. Vai lá fazer xixi. Fez xixi, acabou. Acabou. Então não tem nada a ver com estímulo e nem quanto menos sexual. Não preciso dar mais informação para essa criança, tá? Ah, mamãe, é quando eu vejo que passa uma mulher dando um beijo no moço na novela. Ah, mas o que que acontece? Em outras situações você percebeu isso? Ah, quando eu coloco a mão eu também percebo. E aí, ô Ju, o melhor caminho vai para a verdade. Então, nosso corpo tem reações que a gente vai descobrindo conforme a gente cresce, né? Então, se eu fizer passar a mão, por exemplo, no pescoço, embaixo do braço, para alguns, vai morrer de cócegas, outros não. Então, eu não sei dizer exatamente por que que o seu pipi tá duro neste momento. Você vai poder prestar atenção. O que é que você fez? O que que aconteceu antes? E aí, o que acontece depois, né? Porque aí algum... que a criança construa, né? Isso. O que é que tá acontecendo? Porque vai ser sempre pelo nosso filtro daí as respostas, né? Uhum, isso. Marcinha. Porque quando o pai ou a mãe, só uma coisinha, quando o pai ou a mãe vai com um discurso, isso é ereção, porque aí quando a gente fale a verdade, eles vêm com umas novelas, né? Isso é ereção que você vai usar para ter um bebê. Gente, não é isso que a criança está perguntando, né? Então, pergunta de volta o que ela já sabe sobre aquilo e desde quando ela está percebendo, como ela se sente com aquilo, e a conversa fica em torno disso. A criança pequena se satisfaz muito rápido, ela não vai querer mais discurso, né? Fale, Fer. E a terapeuta sistêmica aqui pro lado de cá, né? É desafiador para um pai e para uma mãe darem uma resposta natural ou não sentir no momento vergonha ou não saber o que responder, porque aqui na Terra ninguém pode dar o que não tem, né? Então, a sexualidade ela é um tabu pra gente, né? Nós sabermos o nosso orgasmo, o nosso corpo, o nosso movimento como mulheres adultas é algo desafiador. Então, por isso, quando tu mandou o áudio, quero compartilhar com o pessoal, tu disse, eu disse, me manda pra gente fazer alguma coisa aqui no Prana na tua vinda pra cá em junho e tal. E no início do teu áudio tu falou, Fer, qualquer terapia sexual com criança ou adolescente precisa começar pelos pais.
Então, o pessoal que tá ouvindo também, poxa, se a mãe já tá com uma questão, nossa, é difícil para mim falar com minha filha sobre ter uma relação sexual, sobre menstruação. Então, também tem algo nessa mãe para ser visto, né? Então, quando a gente vai e começa a olhar para a fonte, né, para a árvore, como o pai e a mãe lidam com a ereção entre eles, como foram as experiências sexuais dessa mamãe, né? Como foi com o papai para falar disso? Aí a gente também vai perceber que esse adolescente, na dinâmica que ele tem e a conduta que os pais estão tendo, foi desafiador para eles também. Ô Fer, e sempre vai ser assim, porque aquele pai e aquela mãe que lidam com naturalidade com isso, eles nem vão contar, nossa, meu filho chegou com essa pergunta e eu fiquei... Porque ela vai responder com naturalidade, né? Então, na verdade, essa nossa conversa, ela acaba pegando muito mais para quem não tem a naturalidade e constrói uma coisa assim, olha, ai, tá, então eu não posso falar disso ainda porque eu não domino esse tema, porque eu não sei o que falar, porque eu vou falar besteira, porque eu vou tentar proibir não é o melhor caminho, porque... E aí fica cheio de medos, e o que normalmente a gente faz? Adia, né? Amanhã eu vejo isso. Ou pergunta para o seu pai. Ou quem sabe a professora de ciências na escola te ensina, né? E a gente vai adiando. Mas é exatamente o que você falou. Pessoas adultas, pais, mães, a professora, porque às vezes tem os professores com dificuldades também, né? E os alunos perguntam muito para os professores que têm dificuldade, vai se ver ali numa situação meio de encurralado, né? Como que eu faço agora? E aí tem um perigo que eu acho que é super importante da gente pontuar, que são as mentiras que os adultos inventam, né? Inventam nomes para as áreas íntimas, inventam conceitos diferentes, sabe? Contam historinhas diferentes. Até outro dia na live com a Pamela a gente deu muita risada, porque um aluninho dela perguntou de segunda série, perguntou um dia para ela o que era orgasmo, e aí ela foi, na maior das boas intenções, tentar explicar. Ela começou bem a explicação, mas aí foi o que eu falei para ela. Ela falou muito. E aí, no que ela falou muito, ela deu exemplos, comparando, por exemplo, quando você está tomando um sorvete, ou comendo alguma coisa que você gosta muito, sabe? Que você se sente assim. E ela foi me contando como que ela falou com a criança. Eu comecei a rir, eu falei, olha, só tem um risco, que é dessa criança na mesa de almoço de domingo, com a família, com os avós, com os mais velhos da casa, falar, gente, estou tendo um orgasmo aqui com essa macarronada, né? Porque não era desse orgasmo que o menino estava falando, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com essas histórias, porque tem mães extremamente criativas que vão dar a resposta de uma forma lúdica, mas sem mentir. E tem pais e mães que vão inventar história, gente, que essa criança vai pagar um mico na escola depois, porque a criança acredita nessa história, né? E ela chega na escola ou no grupo de amigos contando, você mentiu para mim, a minha mãe me explicou isso, é isso, 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 e vai virar chacota, né? Porque raramente uma criança tira do nada, ou um adolescente do nada, uma pergunta que ele já não saiba a resposta. Quando ele pergunta o que é orgasmo, ele já sabe o que é orgasmo, né? Então, o que a gente faz? O que você sabe sobre orgasmo? Onde você ouviu essa palavra? Em que frase ela estava, né? Porque aí você vai conseguir saber o que você tem que responder, né? Um exemplo clássico dessas dificuldades que os adultos colocam é quando uma criança pergunta, por exemplo, o que é sexo. E sem perguntar para a criança o que ela quer saber, a família começa a explicar que sexo é o que acontece entre o casal, para o bebê nascer, e não sei o que, e não sei o que. Quando, na verdade, no fim da conversa, a criança só queria saber o que era o sexo, porque ela ouviu o nome, sei lá, da novela Sexo dos Anjos. Ou porque na fichinha para preencher na escola estava sexo. Ela só queria saber do feminino e masculino. Ela não queria saber da relação sexual, né? Então, isso que você falou, Fer, e muitas vezes a pergunta, ela é escutada pelo adulto dentro do contexto dele, né? Não é o que a criança perguntou, mas o que o adulto ouviu da pergunta, né? Que morre de medo. E essa live, na verdade, está acontecendo porque a Duda, então, né, a minha enteada, e nós temos uma conversa legal. Não é uma conversa de terapia sexual, né? Porque não é a minha praia. Mas como a minha mamãe, um beijo aí pra ela sempre tratou com muita naturalidade o nu, o corpo, né?
Então, para mim, é natural, tanto é natural fazer uma live assim, né? Tá tudo bem. E aí, um dia com as amiguinhas, enfim, as meninas falaram. Então, um beijo aí, né? Para as meninas. Não é todo mundo que tem a mãe ou a madrasta, né? No caso que era eu que estava ali, aonde pode fazer uma pergunta. As meninas disseram, é difícil para mim perguntar uma coisa assim para minha mãe. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de apanhar, eu tenho medo de ficar de castigo, né? Então, as adolescentes aí que estão assistindo, então estou representando aí a pergunta, né? Que elas disseram do receio que essa adolescente tem de dizer, mãe, eu posso me depilar? Mãe, o que está acontecendo com o meu corpo? Mãe, aonde fica meu clitóris? O que é um clitóris? Né? Então, existe um receio de falar isso com a mamãe e as mães ficam no receio de não ter a resposta para entregar. Né? Então, viram Mas é justamente... E é justamente respeitando a dificuldade ou o desafio dessa mãe que essa filha não pergunta, né? Porque, de novo, se essa mãe trata o tema com naturalidade, se o banho em casa é uma coisa natural, que não precisa ser escondido a 7 chaves, o trocar de roupa, o falar sobre a primeira menstruação, que é uma fase tão importante de transição para a menina, se isso acontece de forma natural, ela tem abertura para pergunta. Mesmo que seja para a mãe dizer, olha, eu não sei, vou procurar a resposta, vamos procurar juntas, vamos sentar aqui, vamos pesquisar, né? A mãe não precisa saber todas as respostas, ela precisa estar disponível para buscar junto, né? Na pior das hipóteses, vamos marcar uma consulta no ginecologista? Vamos marcar uma consulta no pediatra, né? Dependendo ou no ebiatra, que é o médico especialista em adolescentes. Vamos conversar com um especialista sobre isso, porque eu não sei te responder, né? E não tem vergonha nenhuma para a mãe, para o pai falar, eu não sei te responder. Nunca me falaram isso, preciso saber também, né? E aí é bem o que você falou, Fer, todo o trabalho que eu faço sempre nas escolas, foram 15 anos de setor de psicologia na escola, que eu trabalhei por 20 anos, todos os projetos de sexualidade passavam primeiro pela conversa com os pais, sempre, né? Porque a gente instrumentaliza esses pais e prepara para que eles estejam abertos ou minimamente preparados para o que vai rolar depois. Pela conversa, eles vão chegar contando o que foi falado na palestra, eles vão chegar com perguntas, né? Então a gente começa pelo adulto. Por isso que é tão importante que mesmo sem saber direitinho como falar, que a gente fale, sabe? E aí eu sempre falo para o pessoal, para a mãe, por exemplo, de adolescente que nunca falou no assunto e fala, Márcia, agora eu preciso para ontem, né? Então, começa a falar que você estava assistindo uma live que tinha uma doida de uma psicóloga lá falando que mães e pais precisam falar com adolescentes sobre sexualidade. Filho, e aí? Você quer saber alguma coisa? Tem alguma dificuldade? Você quer que eu marque um médico para você? Você quer que eu vá junto? Você vai sozinho? Começa por aí. Gente, sempre fica mais fácil se vocês colocarem a interrogação. A gente tem a mania de achar que por sermos os adultos a gente tem que ter resposta, a gente tem que afirmar tudo. E é isso que o adolescente não gosta, né? A mãe que chega com todas as verdades da década de 70 dela, eles não vão ouvir, né? Agora, chega perguntando para eles, como que tá? Foi pra baladinha, sei lá. E aí, né, gente, vou dar alguns exemplos aqui que depende dos valores e de princípios, enfim, crenças, religião de cada família, tá? E aí as famílias que estão ouvindo vão adaptando para sua realidade. Aqui em casa, a gente sempre trabalhou esse tema, obviamente, de forma muito aberta, né, com as crianças, desde pequenininho. Então, quando ia para baladinha aqui para o clube, por exemplo, quando a minha adolescente começou a ir para o clube, antes da pandemia, né? Ela saía do clube, a gente ia buscar, eu e meu marido no carro. E eu perguntava, e aí, como foi? Ficou com alguém? Deu muitos beijos? Por quê? Quando a gente pergunta, você não beijou ninguém não, né? Não ficou com ninguém não, né? O que o adolescente vai falar? Não. Beijou a festa inteira. Mas vai falar que não, né? Quando você pergunta, e aí, ficou com alguém? Tava legal? Tinha os bonitinhos por lá, ou as bonitinhas? Como que tava? Você já permitiu que a resposta venha, né? Aí veio, sei lá, Márcia, mas se eu perguntar e a criatura falar que beijou 3 na festa, eu vou surtar. Então, aí você respira,
Não surta. E depois você volta no tema. Então, eu tava pensando sobre aquele sábado que você falou outro dia, né? Beijou 3. Mas como que é isso, beijar 3, né? E se um deles estava com uma herpes na boca, você passou pro outro? Como que é isso? Traz o assunto de uma outra forma, num outro momento. Porque se for o assunto do não pode, entra naquilo, não pode, é feio, é sujo, é pecado, é errado e tal, eles não vão contar. Mas isso não significa que eles não vão fazer. Uhum. Uhum. Não vai, gente. Não tem como. Os hormônios estão bombando, né? Então, assim, o que que vai acontecer? Não vai fazer e vai sentir o ET da turma, né? Vai sentir que não tá legal, que é a última menina da turma que ficar com alguém, que nunca beijou alguém. Eles morrem de neura com isso, né? A autoestima fica lá embaixo. Ou vão fazer e vão sentir culpa. Culpa é um dos piores sentimentos para a gente administrar psicologicamente, emocionalmente, porque sentindo culpa a gente se autoflagela, né? Então, assim, é um buraco negro isso. Então, o mais interessante é que seja permitido. E à medida que a gente vai permitido a conversa, né? E à medida que a gente vai conversando, é óbvio que a gente também vai mostrando pelo exemplo se ali naquela família vai ser aceitável ir para o clube e beijar 3 na mesma festa, né? E eles aprendem muito mais pelo modelo do que pelo que a gente fala, né? Você pode falar muito, eles vão olhar na referência no modelo, né? Então, se o modelo respeita o outro, respeita o próprio corpo, toma cuidado com higiene, por exemplo, vai ter um modelo de referência que eu não vou sair beijando essas bocas que beijaram só Deus sabe quantas hoje, né? Então, são as referências, os modelos que a gente vai dando em torno de valores, princípios, educação corporal, higiene e tudo mais, que vai construir a forma que esse adolescente vai se relacionar com a vivência da sexualidade dele, né? Então, tem que dar abertura. Se não der abertura, ficou difícil. E nós temos uma pergunta aqui de uma mãe. Júlia, lê aí a pergunta. Veja aí. Um beijo, então, para quem mandou perguntas aí. A gente prometeu que ia poupar a identidade, né? Para que as pessoas se sentissem confortáveis. Então, lá vai. Tá. Essa fase de transição e mudanças no corpo são muito novas. A depilação, por exemplo, é um novo hábito a ser aprendido. Como sugerir ou ensinar sem ser invasiva ou acelerar o processo? Então, ó, por exemplo, a depilação, acho que é um bom exemplo, né? Como que eu vou evitar de acelerar o processo? Eu não vou falar em depilação para uma menina que não tem pelos. Então, não faz sentido. Quando eu for falar da depilação, eu vou falar porque eu já sei, eu já vi que tá numa idade, ou sei lá, né? Aquela passadinha pelo banheiro e viu que, nossa, tá cheia de pelos, e agora? E o que que a gente pode sugerir para não ser invasivo? Pode sugerir, não, pode fazer. Olha, filha, não sei como que tá para você, mas nessa idade as meninas já têm muito pelos. Tá chegando calor, nós vamos pra piscina, vamos pra praia, sei lá, vai usar o biquíni. Você precisa de alguma orientação? Você precisa de orientação com relação a como cuidar disso em casa? Você quer que eu marque a depilação? E vem de novo o modelo, né? Se a mãe, a tia, a avó, enfim, a mulher de referência na educação dessa menina tem o hábito de... Gente, naturalmente, a minha filha já me acompanhava quando eu ia me depilar ou ia no salão de beleza. Então, ela sabia o que era aquilo e que em algum momento ela ia chegar naquela fase, né? Então, de novo, é algo que vai sendo construído naturalmente. Agora, não foi construído naturalmente. Estamos naquela educação que foi toda fechada. Como que eu falo agora? Vamos para a pergunta. E aí, filha, tá tudo bem? Precisa de algum suporte com relação aos cuidados da sua parte íntima? Mãe, que cuidados? Não sei. Pelo, tem dor, sentiu coceira, tá sentindo algum corrimento, alguma coisa diferente? A gente pode marcar uma consulta com a gineco, né? Pode marcar uma consulta com a Ju. A Ju trabalha com a ginecologia também, não é? Sim, sim. Com a ginecologia, como que fala mesmo a da Ju? Ginecologia natural. Natural, olha lá, tá vendo? Porque é isso, é sugerir, né? Então, quando eu sugiro, quando eu pergunto, eu não vou invadir. É diferente de eu falar, vem cá, fulana, marquei, você vai lá na depiladora tal, né? Tira a roupa e vai se depilar. É totalmente diferente. E que para algumas meninas pode ser, inclusive, traumático, né? Eu não queria, não sabia que tinha que tirar a roupa, a mulher pôs a mão na minha parte íntima, doeu pra caramba, pode até causar um dano depois lá na frente, né? Então, voltamos para pergunte. Posso ajudar?
Tá Tem tudo alguém bem? fazendo Você tá se pergunta sentindo aí. incômodo? Tem alguém fazendo uma pergunta aí, minha amiga. Tu consegue ler o que é que eu leia pra ti? Olha lá, a doutora Ana Cristina tá perguntando assim, né? Vocês não acham que está esse respeito à privacidade do adolescente? Olha, Ana Cristina, eu falo, né, que eu com os meus 44 anos, tem muita coisa aí que eu sou muito das avessas. Apesar, a Fer que fala que eu sou uma psicóloga fora da caixinha, né? Porque eu acho que essa coisa do vamos preservar, não pode olhar o que eles estão fazendo no celular, deixa eles fechados dentro do quarto, não pode mexer no quarto deles e tal. O que eu costumo dizer, tá? Tem direito à privacidade quem tem responsabilidade para lidar com ela. Pisou na bola, tô desconfiada de que tá se cortando, de que, sei lá, tá fazendo alguma coisa que, peraí, será que minha filha tá tomando remédio escondido? Comprou o remédio que a amiga tá tomando? Sim, é o pai e a mãe o responsável por esse adolescente. Vai lá e descobre, né? Você não precisa ir escondido no quarto, xeretar, porque as mães às vezes fazem isso, né? Olha escondido, vigia escondido o celular, só que aí descobre as coisas e não pode dizer que descobriu. Então, não vai escondido. Vai com a filha, vai com o filho. Olha, dada tal situação que a escola me colocou, ou já que a fulana, mãe da ciclana, entrou em contato comigo para contar tal situação, vem cá, agora a gente precisa conversar. O que está acontecendo? Com quem que você está falando, né? Porque muitas vezes a escola fica sabendo primeiro que o adolescente está se comunicando com estranho, que o adolescente está mandando foto nudes porque já apareceu na escola, né? Então, a partir do momento que alguma coisa por perto aconteceu, e não precisa ser com seu filho, né, com seu adolescente. Ah, estava vendo a live, joga a culpa na mãe, estava vendo a live, essas coisas acontecem. Filha, vem cá, me conta uma coisa, rola essa história de fotos, é verdade? Como que isso funciona, né? Porque eu não sei se aí no Sul rola muito, gente, aqui teve várias situações extremamente delicadas de adolescentes mandando foto nu, porque o menino pede a foto, por exemplo, né? No relação, vamos falar do parzinho menino-menina, né? Ah, é porque eu sou apaixonado por você e tal. E normalmente vem assim os assuntos, né? Eu preciso de uma prova de amor. Uma prova de amor é uma foto. Primeiro é uma foto do peito, depois é uma foto da bunda, depois é uma... E vai sendo. E aí, a menina ou o menino que não foi instruído com relação às partes íntimas e de que forma eu exponho, é uma prova de amor, né? Ele tá pedindo, ele nem vai mandar para ninguém essa foto. Não custa nada, eu vou mandar. E sabe o que acontecia, que eu via muito acompanhando os adolescentes na educação, na escola, e que eu falava, gente, olha que interessante. Meninos, quando mandam fotos, eles mandam fotos só da areazinha de lazer lá, sabe? Só do órgão genital. Meninas mandam foto na frente de espelho, com corpo, com carinha, com tudo. Essa foto pode ser uma fotinho inocente que ela mandou como prova de amor para aquele namoradinho, né? Que é o amor da vida dela aos 13 anos de idade. Em 3 minutos, gente, nem isso, viralizou, a escola toda viu, todo mundo olhou, até que chega em pai, mãe, vó, tio. Então, assim, precisamos conversar. E aí, Ana, foi a Ana Cristina que perguntou, né? Eu acho que tem exagero, sabe? Eu acho que, assim, merece e pode ter privacidade quem tem responsabilidade para lidar. À medida que você está tranquila com o seu adolescente, que está sempre te contando onde está, com quem está, o que está fazendo, que não vive escondendo o celular de ninguém, a porta do quarto está aberta, que você tem acesso, você não precisa ficar vigiando, né? Tem sinal de fumaça, eu acho que aí a privacidade, né, vai embora. E vamos de novo no ponto de vista sistêmico, na pergunta da Ana. Hierarquia, né? Então, Quem é que tá no... se uma alma vem para a Terra através desse pai e dessa mãe, são esses pais, né, os responsáveis pela orientação dessa alma na Terra. Uhum. Então, eu acho que tem uma postura e cada família tem uma dinâmica, mas quando o filho começa a ditar a hora que chega, a hora que sai, aonde vai, e se o pai entra ou não, ele já está ferindo as ordens do amor, ele está quebrando a hierarquia. Não tem como, matemática sistêmica vai dar ruim. Vai dar ruim. E vai dar ruim. Vai dar muito ruim, né? Aqui em casa eu sempre brinquei, não, sempre falei sério com eles. Eu falo que a psicologia aqui é bem do chinelo, sabe? A psicologia é bem da firmeza. Sempre fui. Eles nunca precisaram que eu ficasse pondo de castigos intermináveis. Nunca.
Eu, na minha infância, apanhava, até porque era comum na educação naquela época, chinelada, sentada, colher de pau que a mãe tinha na mão, ela dava na gente, né? Não precisamos disso mais, a gente pode conversar, mas os limites têm que ser colocados, né? Então, uma coisa que eu sempre disse, porta do quarto existe e tem uma função, e que não é para esconder o que o adolescente faz. Se a porta do quarto aqui em casa for usada para ser batida na cara de pai e mãe, né? Para esconder em determinadas situações, eu tiro aqueles 3 pininhos que tem, arranco a porta, acabou, né? Uma vez eu falei isso para uma mãe de adolescente que estava ameaçando se matar, que se trancava no quarto e ficava um tempão lá. Ela estava numa situação, tadinha, de desespero tão grande, que teve situações de ter que chamar o bombeiro no prédio, os vizinhos para acudir e tal, porque era um adolescente que estava dando muito trabalho. Ele estava com 15 anos, dando muito trabalho para ela em todos os sentidos, e ele se trancava no quarto e ela ficava apavorada. E aí ela me contando, e eu na maior calma do mundo, eu falei, mas por que a porta tá lá ainda? Aí ela olhou pra minha cara como se eu tivesse falado assim, né? Joga o menino na selva. Ela olhou pra mim, como assim, Márcia? Eu falei, tem 3 pinos, você já reparou? São 3 parafusos bem grandes. Você bate assim, ó, de baixo pra cima, eles saltam. Aí você tira a porta. Pronto. Ela ficou assim. Pergunta pra mim se ela tirou a porta. Não, ela chamou bombeiro, ela chamou polícia, os vizinhos chamaram polícia várias vezes. Mas ela não podia invadir a privacidade do filho de 15 anos e tirar a porta do quarto. Peraí. Né? Sistemicamente, ela não estava posicionada como mãe. Não. Ele estava mandando. A minha mãe que está aí assistindo, pro nosso mano Léo, né? Ele perdeu a porta do quarto. Um dia, eu acho que uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. A mãe falou, a próxima vez que tu bater a porta do quarto, tu vai perder a porta. Ela dizia pra ele assim, quando tu souber usar uma porta, tu vai ter a porta de volta. Perfeito. É a mesma fala que eu uso aqui em casa. O Vi bateu a porta uma única vez, ele tinha 4 anos. Ele ficou bravo que eu dei uma bronca, foi pro quarto e bateu a porta. Eu abri a porta, fui lá bem devagar e eu falei, impressão minha, eu sempre pergunto, né? Impressão minha ou essa porta bateu? Não, mamãe, foi sem querer, foi sem querer. Tá, porque se ela bater de novo, ela vai sair daqui, né? Nunca mais. Adorei, viu? Mamãe aí foi... Se a gente tivesse mais pais se posicionando dessa forma, com menos mimimi, com menos sermão, aquelas DRs intermináveis na relação pai-filho, mãe e filho, menos é mais, gente. Você quer liberdade? Use com sabedoria. Perdeu a liberdade a partir do momento que pisou na bola. Acho que a gente tá numa geração, né, de pais que querem ser amigos dos filhos. É um perigo. Aí a gente se perde, né? Sistemicamente tá lascado. Pai amigo de filho, sistemicamente tá lascado, né? E ó, gente, terapeuticamente falando, terapia sexual, né? A terapeuta sexual falando também tá lascado, Fer. Porque não vai dar para ser amigo desse filho e trocar informações sobre a transa. Como que eu transei com o papai ontem? A transa com a mamãe foi assim. E como... Não é isso que tem que rolar. Né? O que vai rolar é como que eu cuido do meu corpo, como que eu previno uma gravidez, por exemplo, precoce, uma IST, a infecção sexualmente transmissível, porque na hora que tá lá, que os hormônios estão fervendo e que todo mundo vira os olhinhos, ninguém pensa na gravidez, ninguém pensa na doença, nem minimamente numa coceira que seja. Não é um bebê, não é um IST sem cura. Mas e aí? Como é que eu lido com essas coisas ali na hora que os olhinhos estão, né? Não lida. Tem que pensar nisso antes, né? E falando nisso, acho que tem... Depois você fala aí também das perguntas que tem, mas só para não perder o gancho, uma pergunta muito comum sobre a primeira vez. Muito comum, os adolescentes me perguntam e os pais me perguntam. Ah, Márcia, como que você trata essa coisa da primeira vez? Quando que é o melhor momento para a primeira vez, né? Tirando, gente, as situações em que a religião, os valores, as crenças daquela família implica o matrimônio, por exemplo, só após o casamento, então essa família vai lidar com essa questão que é um marco ali para toda a família, né? Como desafio, o sistema funciona assim, né? Então, casamento ali por crenças, valores, princípios, enfim, o casamento é o marco para esse início de vida sexual, tá? O que é uma ilusão a gente achar que todo mundo segue. Mas, né? Mas cada um vai seguir dentro do seu, né? Dos seus valores. Tirando isso, e aí eu vou falar de modo geral que eu oriento, tá? Tirando essa questão da religião. Porque aí tem que ser orientado de acordo com esse padrão da família.
Nas outras situações, eu falo muito em autonomia. Quando que é a melhor hora para a primeira vez? Quando você tiver autonomia para lidar com as consequências. Mas, Márcia, o que é isso? Autonomia é quando você sozinho pode lidar com alguma coisa. Quais são as consequências do sexo? Ficar mal falada na escola, porque alguém viu, tirou foto, pôs na internet, te expôs. Seu corpo se machucar, alguém te machucar, você engravidar, você pegar uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, no dia seguinte você está lá com uma coceira que você não sabe o que fazer. Se para essas situações você sozinho pudesse virar, ou você já tiver uma fonte de referência que vai te ajudar a tomar providências com isso, ou seja, já conversei com a minha mãe, já fui ao médico, já estou sabendo que caminhos eu tenho que tomar, talvez você esteja pronto, tá? Muito mais do que olhar pela idade. É lógico que pensando em idade, a gente vai pensar nesse corpo desenvolvido. Não dá, gente, para uma criança de 11, 12 anos, apesar das meninas hoje estarem menstruando cada vez mais cedo, com 11, 12, estarem vivendo relações sexuais. A gente está falando, e aí os adolescentes que estão ouvindo, a relação sexual implica na união dos corpos. Não é só isso, mas vai chegar nesse ponto. Essa união dos corpos, quando as pecinhas ainda não estão prontas, pode ser muito prejudicial. Então, eu começo uma vivência ali sexual, uma experiência, saio dali com medo, tive dor, doeu, sangrou. Não é para doer, não é para sangrar. Se tá doendo e tá sangrando, tá errado. E se tá errado, você não tem orientação ou seu corpo não tá pronto. Então, esperar a idade do corpo pronto para isso. Esperar ter autonomia para lidar com as consequências, poder tomar providências caso elas aconteçam. Se você estiver nesse nível, talvez você esteja pronto para a primeira vez. E aí eu sempre falo, talvez, porque tudo implica. Quem é a pessoa? Você escolheu essa pessoa? Você confia? Você tem um lugar de segurança para isso, né? Ou vai ser aquela transa rapidinho escondida atrás do muro da escola, do clube, lá no meio do mato, enfim. Onde você vai se colocar e em que situação você coloca o seu corpo físico e psicológico, né? O corpo físico e o psicológico para encarar essa primeira vez. Porque, gente, vamos combinar, e aí os adolescentes que estejam aí, a primeira vez não é a mais legal, tá? Ela é mais legal quando você tá maduro o suficiente para não ir morrendo de medo ou de culpa. Mas se você tá com medo porque tá fazendo coisa errada, com culpa porque alguém vai descobrir, sai na rua no dia seguinte, parece ter uma placa, né? Transei ontem, né? De tanta culpa. Não vai ser legal, né? E aí, para que a pressa de ter uma primeira vez que não vai ser legal? Porque parece que não, mas essa primeira vez não legal vai implicar na forma que esse indivíduo vai viver a sexualidade dele, inclusive depois do casamento. Casei, agora pode, não devo nada para ninguém. Foi um caco a primeira vez, vai ser muito ruim, né? Márcia, tem uma mamãe aí, né? E tem Olha lá, que boa pergunta. Aproveitando toda essa tua colocação, tem muito da questão de principalmente a menina, como a Kelly falou logo no início da live, ter esses tabus de não se tocar, não se conhecer, conhecer os prazeres do próprio corpo, aonde o menino já se toca com mais liberdade, com mais acesso, com mais leveza, né? Então, tem muito desses ângulos, e daí quando acontece de ter o desejo de conectar o teu corpo ao outro, tu pensar, poxa, eu nem sei aonde eu sinto prazer no meu corpo. Eu não sei se eu sinto prazer no meu ombro, no meu joelho, né? Não necessariamente nas partes... área genital. Né? Mas da pessoa, da adolescente não se conhecer, né? E acabar se entregando para outro corpo que talvez também não se conheça tanto, né? E é o que mais acontece, né? Porque os meninos, até por conta do genital estar externo, eles conhecem desde bebê, igual a gente falou no começo da live, o que acontece ali. E eles acham que sabem tudo sobre sexo, sobre sexualidade, porque eles assistem os videozinhos aí, porque eles trocam os videozinhos, figurinhas e tal com os amigos. E aí, acho que vale um parênteses também, eu já volto ali para responder a pergunta daquela mãe, mas vale um parênteses. A pornografia mostra um monte de coisa que não é vida real, aquilo não existe. Aquela ereção não existe na vida real. Aquele jato de ejaculação feminina, então, aquilo não existe, né? A masculina não existe daquela forma, naquela potência, daquele jeito.
aquele tempo de relação com penetração. Não existe na vida real, né? Então, assim, é tudo muito diferente do que esse tipo de material mostra, que tá cheio de edição, que foi pintado, repintado, dá pause, grava de novo, encaixa uma cena na outra e tal. E eles vêm achando que eles sabem isso tudo, de forma muito inadequada. Aquele sexo, do jeito que está dentro daqueles conteúdos, não agrada a maioria das mulheres, porque é o que a Ju falou. Vamos para as meninas. Elas não sabem como o corpo funciona. O clitóris, igual a gente falou na outra live, está escondido. Elas não podem pôr a mão porque é feio, é sujo, tira a mão daí, fecha a perna. Como é que essa menina vai saber em que momento o corpo dela pode ser tocado e chegar na área genital, e chegar na parte íntima? Ela não vai saber. Ela nem sabe que tem que lubrificar, que tem que ter ereção, como que ela percebe essa ereção, como que as fases, né, do ciclo de resposta sexual aparecem e vão acontecer. São 4 fases: desejo, excitação, o orgasmo e a resolução. Elas mal sabem como que o corpo funciona, como é que elas vão estar preparadas para uma relação prazerosa e saudável. Elas vão se colocar muitas vezes à disposição do que o outro sabe, né? E existe o oposto também, tá? Existem os meninos que são mais tranquilos e as meninas que estão, gente, né? São elas que estão atacando. Existe também o oposto, tá? Porque muitas vezes meninas que já aprenderam a se tocar, que já conhecem o próprio corpo. Algumas vezes, quando a gente vê o excesso, quando sai do saudável, são meninas e meninos que tiveram situação de abuso, né, de ofensa sexual, ou foram estimuladas por um adulto ou por alguém mais velho, num outro nível de experiência, né, de desenvolvimento. Então, a gente tem que olhar para tudo isso também, tá? Ó, deixa eu só voltar na pergunta, então, que tinha. Ju, fala as perguntas que tem aí, porque eu vou falando, gente. Vocês sabem que eu vou ficar aqui até as 10. O André falou, não, eu quero jantar, ó. Ó, a Rosana perguntou se eu acho... Você acha desnecessário falar sobre como foi a minha primeira vez como mãe? Soma ou não? Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Rosana. Contar sobre a sua primeira vez para a sua filha, é isso? Ou para o filho? É isso que ela quer dizer? Eu acho que não também, né? Acho que é. Eu acho desnecessário, tá? A mãe não precisa contar as particularidades. Aliás, o filho não quer saber da particularidade da mamãe e do papai. Se tem uma coisa que a gente não quer, é imaginar papai e mamãe transando, né? Hoje mesmo, antes de vir para lá, eu estava deitada pagando umas contas. O André foi lá, deitou do meu lado e tal. Tava ali me cutucando, brincando, né? Não tinha nada de cunho sexual. Ana Beatriz de longe falou, ai, só vocês, né? Não tinha nada de cunho sexual. Eles não querem saber, gente. Não querem ver o abraço, o beijo na boca, muitas vezes. Não precisa falar da sua primeira vez. Agora, vamos supor que vem a filha, e aí a filha quer contar como foi a primeira vez dela. Ela quer contar e quer falar, mãe, para você como foi? Você pode falar, foi bom, foi do jeito que eu esperava, foi muito ruim porque eu não estava preparada, senti dor. Mas você não precisa contar onde foi, como foi, o que aconteceu, que forma, que posições. Desnecessário. Não precisa. Sim, muitas vezes a gente acaba, eu não sei se isso se encaixa na pergunta que a Rota fez, mas de usar a própria experiência para dar abertura para que a filha ou o filho conte da sua experiência. Pode ser o contrário, né? Pode. Se fechar porque não quer ouvir. Aí vira tiro no pé. Ó, que nem eu sempre falei pra Fer, né? Ouvir aqui, por exemplo. Especificamente, né, minha amiga, isso é espiar os pais, né? Então, a gente vai se meter num assunto que não é nosso. Não é. Não, o que ela pode falar é de forma genérica mesmo, né? Olha, você quer conversar sobre isso? Porque você já tá aí, né, namorando, ou já tá se relacionando, enfim, pode ser que chegue esse momento. Para mim não foi uma experiência legal, fui aprender depois, que se eu tivesse me informado teria sido melhor. O que você quer? Quer conversar sobre? Não precisa contar da sua experiência. É mais válido que você leve a menina ao ginecologista, ou menino ao ebiatra, ou andrologista, enfim, alguém que possa falar de um lugar de orientação do que contar como foi a sua primeira vez, tá? Não acho necessário, não. Marcinha, tem mais uma questão agora, que é a última que nós temos, ainda bem que já tá 1 hora de live, né?
Na verdade, foi uma história que nos foi contada, né? Sobre hoje um adulto homossexual. E ele compartilhou a experiência que quando a mãe dele ficou sabendo, né? Ficou sabendo que chamavam ele de viadinho na escola, né? E a mãe foi tomar ele, por que estão falando isso de ti? Da onde vem isso? Isso tem algum cunho de verdade? Ele sentiu medo, ele sentia muito medo de falar, né? De confirmar isso para os pais. E ele nos confessou hoje que houve a experiência dele ter que prometer para a mãe e para o pai que pararia de ser gay. Então, acho que a gente encerra agora essa última pergunta com esse assunto que é tão polêmico hoje, né? Essa bissexualidade, homossexualidade, esse termo de a gente falar essa liberação de gênero, né? O gênero, enfim. Eu acho que assim, ó, é muito complicado, né? Não é uma coisa que você promete, não vou fazer mais, né? Você não controla. A orientação sexual é a orientação, não foi escolha, né? O que a gente vê hoje, muitas mães me falam, mas você não acha que isso é modinha e tal? Eu acho que tem muita modinha, né? Eu acho que tem muita criança que nem sabe o que é da vida ainda, mas que está seguindo lá o blogueirinho A, B ou C, os conteúdos de TikTok que eles acham que aquilo é uma verdadeira escola e que estão trazendo para eles decisões que eles nem sequer têm maturidade para tomar, né? E que vão se expor com essas decisões, principalmente hoje com as redes sociais, a pagar um preço lá na frente, né? De se dizer hoje bi, homo, enfim. Hoje tem tantas terminologias, né? Que a gente não adianta, a gente estuda, quando pisca tem um nome novo, né? Então, assim, ó, tudo depende de indivíduo para indivíduo e como ele se identifica com o gênero que nasceu com ele, né? Com o pênis ou com a vulva, a vagina que nasceu. E isso vai ser construído ao longo do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Tem crianças que, obviamente, a gente olha desde muito novinho e percebe que tem uma postura muito mais afeminada ou muito mais masculinizada e que a gente às vezes brinca que só a mãe não quer ver, né? Tá o amigo, tá todo mundo vendo. E aí a mãe não querer ver é o medo de estimular precocemente. É um engano, gente. Não vai estimular. A coisa já está acontecendo. É sentar e conversar sobre o que está acontecendo, né? Mas que existe a modinha no sentido do adolescente, ele precisa estar no grupo, né, gente? Diferente da criança pequena, que brinca no grupo, mas não em grupo. Ela tá ali no meio, mas não em grupo. Um adolescente precisa estar inserido no grupo. Se todo mundo no meu grupo está dizendo que é assim, que é legal, é assim que eu vou fazer. Mesmo que eu não acredite nisso, mesmo que eu não conte lá em casa isso, né? Então tem um lado que eu acho que vem do estímulo, sim, que vira tal modinha, mas quando a gente fala de orientação sexual de fato, não é por moda, não é porque todo mundo está fazendo, né? Porque se fosse porque todo mundo está fazendo, a criança, então, adolescente que cresceu num lar onde todo mundo é hétero, não seria homo. Né? Não tem porquê, tá todo mundo mostrando o exemplo de relações hétero, né? Então é algo muito intrínseco também do indivíduo. Como que a gente trata? Aí eu volto para o menos é mais, né? Respeito. Da mesma forma que eu vou respeitar se a criança tá gordinha ou magrinha, que eu vou respeitar se ela anda torto, se ela pisa tortinho, se ela tem um dedinho a menos na mão, se ela tem a orelhinha de abano, se ela usa óculos, tudo que eu vou respeitar de diferente no indivíduo, seja fisicamente ou psicologicamente falando, eu vou levar para o lado da sexualidade também. Por que na sexualidade eu não vou respeitar? Por que na sexualidade eu vou dizer, então, tá proibido de ser assim aqui em casa? Vou levar para cura gay, né? A tal da cura gay e tudo mais, né? Então, eu acho que eu parto sempre do princípio do respeito e da interrogação. Quer falar sobre isso? Chegou a fase, tá todo mundo com namoradinho e tal, e a mãe tá ali preocupada porque o filho não aparece com ninguém, tá todo mundo com alguém. Como que eu faço? Pergunta, e aí, como que tá para você? Tem se interessado por alguém, né? E aí, quando a gente tem ali aquele feeling de que tem alguma coisa diferente acontecendo, a gente não coloca gênero, né? Não vai falar pro menino, e aí, arrumou uma namoradinha, né? Você vai falar, e aí, você se interessou por alguém? Tem algum interesse? Tá rolando alguma coisa?
eles vão dizer, né? A gente na consulta terapêutica, mesmo não sendo terapeuta sexual, tá? Independente, tem sempre a conduta de quando perguntar, não ir direto afirmando que aquele casal que tá, sei lá, procurando para terapia de casal é um casal heterossexual. A gente sempre parte do princípio de a sua parceria, tá disposta a vir junto? O que a sua parceria acha disso? Até que a própria pessoa fale, o João ou a Maria não querem. Aí, beleza, agora eu sei onde eu estou transitando. Então, ou eu pergunto diretamente, quando se trata do adulto, qual tipo de relação você tem atualmente, né? E aí eles se descrevem, porque tem N nomes, ou eu vou deixar amplo, não vou pôr gênero, nem O nem A, e vou esperar que aquela pessoa me traga, né? Quando a mãe do adolescente, que está sacando que tem alguma coisa diferente na relação com relação à orientação sexual, coloca só o artigo oposto, só contando com a relação hétero, o que vai acontecer é que eles não vão contar nada, ou eles vão inventar paqueras e namoradinhas só para constar. Então, se você quer de fato ter uma conversa verdadeira, poder acompanhar, orientar, respeite. A gente respeita como? Não impõe, pergunta. Né? É mais fácil, gente, é muito fácil. É muito fácil quando a gente treina. Minha amiga linda, então eu acho que pra gente finalizar essa live, que já fechamos mais de 1 hora de live, e vamos fazer mais, né? A vinda da Márcia pra cá, pra quem tá assistindo aí, é no início de junho, no mês dos namorados, no mês da energia sexual, né? Então a gente vai depois divulgar quando terão o evento para pais, para adolescentes, para casais, só para mulheres. Então a gente está organizando ainda isso juntas aí, e assim que estiver pronto a gente vai divulgar. Mas eu acho, Márcia, que uma mensagem bem importante que talvez nós podemos deixar para o pessoal é saber que todo aquele assunto que é difícil para a gente falar, né? É porque ali tem algo para ser visto, algo para ser incluído, algo da nossa própria história como mãe, como madrasta, como professora, né? Como um adulto, talvez a gente possa olhar para essa questão. Né? Eu acho que essa é uma mensagem bem importante para que as mães, as madrastas, as professoras possam saber que a gente pode dar aquilo que tem, que nós temos limitações, né? Exatamente. E que ninguém é a mãe errada. Toda mãe é a mãe certa para a experiência que cada filho precisa, né? E que tem profissionais como a Márcia, né? Que traz o assunto com muita leveza. Né? Traz com uma naturalidade que às vezes a gente acha, não vai existir esse profissional. E existe. Então a gente também tá e uma dica que eu deixo, é muito isso, sabe? Amarrando um pouco o que a Kelly tá falando também, o que a Fê falou. Busca informação de qualidade, né? Porque eles estão buscando informação no TikTok. Nem tudo que tá no TikTok tem qualidade. Não vou dizer que nada tem qualidade. Nem sempre nós, como pais, vamos ficar sabendo, né? Não que vai. essa informação chegou até nosso filho, porque não tem como. Né? Tá 100% monitorando. A gente também tem que dar a liberdade deles, né? E não dá, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu falo que eu não tenho tempo para monitorar o que eles veem 24 horas por dia. Não dá, né? Então, o que a gente faz? A gente conversa, orienta, põe limites, fica no lugar dos pais. E aí observa o que está acontecendo com o comportamento deles para tomar providências quando a coisa, né? Requer providências, requer uma conversa mais firme, requer orientação, requer ficar mais tempo ocioso perto deles para que eles tenham espaço também para falar com a gente, né? Porque às vezes quer falar, mas a gente não está disponível para conversa, e né? insistir também, né, Márcia? Porque às vezes não é na primeira abordagem que a gente vai conseguir que eles se abram, né? Então, a insistência, as perguntas... E às vezes abordar de formas diferentes, né? Porque às vezes, tu vai tentar dessa forma, não conseguiu. Opa, deixa eu mudar um pouco o meu enredo para ver se eu consigo pescar esse peixe, né? Sim. E aí o que eu diria assim para os pais, né, que têm essa preocupação, mas estão preocupados de fato em trazer o tema, só não sabe como fazer, acompanha, né? Tem muita informação, ó. Para quem não conhece, lá no meu Insta tem um monte de informação que está ali voltado para o adulto, às vezes para a criança e para o adolescente, para o próprio casal, que munido dessas informações, o pai e a mãe se sentem mais fortes também para conversar. Para encontrar, então, agora veio uma pergunta, eu não sei o que eu faço. Bora lá, ó, me chama lá no direct, tem meu contato do WhatsApp, não tem problema nenhum. Fiquei com uma dúvida, me manda, vou responder.
E não só eu, né, gente? Tem um monte de gente colocando conteúdos de qualidade. Então, tenha embasamento. Para os adolescentes que estão assistindo a gente e que falam, mas ó, eu não consigo falar com a minha mãe, porque é o que a Fer falou, tenho medo de ficar de castigo, de apanhar e tudo mais. Eu falo tanto para o adulto quanto para o adolescente. Joga a culpa na live. Fala, olha, então, eu estava numa live e a psicóloga falou que a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Manda a live para a mãe e para o pai assistir primeiro, porque, gente, não adianta esperar deles algo que eles não têm, como a Fer falou, e vice-versa, né? Então, prepara o terreno. Em junho eu tô por aí, a gente começa a trabalhar essa temática juntos, mas comecem a abrir espaço para falar desse tema que é tão importante, né? Porque o mundo lá fora está falando, e está falando o que quer falar, né? E algo pintado lá fora sempre tem um peso maior do que o pai e a mãe falam, né? Então, cuidado, né, com o não falar. Minha amiga não sei querida, se pulei eu alguma. acredito que até a tua vinda para cá nós vamos fazer mais lives, né? Bora. Vamos abordar mais até para ir organizando os eventos que vão ter por aqui. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento. Tu sabe que foi aquele amor assim, nossa, parece que eu encontrei uma alma que fazia, olha assim, ó, há anos-luz que eu queria reencontrar. A Fer fala tão bonitinho, eu falo, né, porque ela era doida igual eu e deu liga e tal, né? Verdade, então, muito Fer. Obrigada, minha amiga, que tu sabe que eu te admiro como pessoa, como profissional, como colega. E para mim é uma psicóloga fora da caixinha, né? Que bom, fico feliz. Meninas, ó, super obrigada. Eu agradeço aí a confiança, o bate-papo. Se surgirem dúvidas ou alguma que não deu pra gente responder, coloca lá. Depois a gente pode gravar por story, põe lá, tá? Pro pessoal. Não deixe o pessoal com as dúvidas até junho, não. A gente vai esclarecendo e aquecendo os motores para junho. Tá Combinado, bom? Então. Um beijo, viu? Você vai deixar gravada, Fer? Sim, vou dar um jeito aqui, vou me esforçar para salvar. Deixa salva, Fer. Um beijo, gente. Até mais. Tchau.